a última semana eu comecei falando sobre o calvinismo, aquela fé que nós professamos, aquilo que nós cremos, e falei sobre a depravação total, que é o primeiro ponto. Só fazendo uma síntese rápida, lembra, semana passada eu falei a importância de conhecermos a nossa história. Falei sobre o Sínodo de Dort, foi uma reunião na Holanda, onde por mais de 7 meses, teólogos, ministros, políticos de toda a Europa estavam reunidos para debater doutrinas que eram tidas como heresias, mentiras arminianas. E eu falei que, na verdade, a diferença do calvinismo para o arminianismo não é que um teve uma revelação e o outro teve outra, não. Mas duas pessoas leram a Escritura, uma interpretou A e a outra interpretou B. E não existe a sua verdade e a minha verdade, existe apenas a verdade. Ou nós estamos de um lado da interpretação da Escritura, ou estamos do outro. Portanto, quando nós dizemos que nós somos calvinistas, não estamos dizendo que estamos seguindo a homens. Porque muitos se acham sábios quando dizem aquela frase, né? Eu não sigo Arminos nem Calvino, eu sigo a Jesus Cristo. Isso é frase de ignorante. Porque, na verdade, não seguimos a homens quando falamos como os calvinistas, mas estamos declarando, olha, que a interpretação calvinista é mais fiel à Escritura. Apenas isso. Não que Calvino seja papa, claro que não, ele erra, eu vou mostrar para você que ele erra também. E a consequência foi que os ministros arminianos daquela época foram expulsos da igreja. Aleluia! Os ministros arminianos foram expulsos da igreja. Olha para você ver como que é sério. Pessoas estavam pregando heresias, coisas que não conferiam com a interpretação da Escritura, e diz a Bíblia que depois dessa reunião, a igreja reformada decidiu expulsar as pessoas que estavam interpretando a Bíblia errada. Para você ver como que é sério o assunto. Eu vou falar para você, os arminianos são a base da grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo hoje. A questão é, será que se o Sínodo de Dort fosse hoje, provavelmente muitos desses também seriam expulsos. Pastor, quem é arminiano que segue essa interpretação que nós queremos que é errada? Todos os pentecostais, sem exceção. Os neopentecostais, as igrejas modernas, não sei nem que nome que eu dou, porque tem umas igrejas muito moderninhas hoje, sabe? Da luzinha, disso, daquilo. Então todos eles seguem uma interpretação que nós, de acordo com a igreja histórica e de acordo com a Bíblia, nós cremos que é uma interpretação errada. Eu concluí a semana passada dizendo o seguinte, olha, o homem é totalmente depravado. Depravado no sentido de que é corrompido pelo pecado. Sem exceção. O homem, essa é a primeira doutrina, é o primeiro ponto do calvinismo. Depravação total. Ou seja, depois da queda de Adão, meu irmão, não sobrou nada de bom no homem. Os arminianos acreditam diferente, creem que existe pelo menos um pouquinho de bondade para o homem escolher a Deus. Mas nós não cremos assim, segundo a Escritura. Lembra, Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer, não há um bom, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E toda a Escritura declara isso, que não há nenhum homem bom. E essa doutrina de que o homem é totalmente depravado é a base para tudo o mais, para todos os argumentos que eu vou dar daqui para frente. Infelizmente, como os pentecostais, os neopentecostais, os arminianos erram neste ponto, porque eles acham que o homem em si tem alguma coisa de boa nele. Acham que o homem tem alguma coisa de bom. Agora, quando nós erramos o alicerce, vira um efeito dominó. E tudo passa a ser erro. Então, hoje, eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida. Eu vou falar sobre o segundo e o terceiro ponto do calvinismo. O segundo é o seguinte, põe lá, por favor. Segundo ponto, eleição incondicional. Eleição, nós quando somos, de fato, transformados em filhos de Deus, dizemos que fomos eleitos, que o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. Os arminianos acreditam que essa eleição, ela é condicional, tem uma condição. Qual a condição? Que nós venhamos a aceitar a Deus. Essa é a condição, que nós venhamos a ser bons, e então Deus vai nos aceitar. E eles acreditam que essa eleição condicional também é baseada na presciência de Deus, só que é da seguinte forma, eles acreditam que Deus é soberano, assim como nós cremos, que Deus é onisciente, assim como nós cremos, só que Deus, na sua presciência, ou seja, na ciência anterior, Deus previu aqueles que um dia iriam crer nele, e esses que Deus previu que iriam crer nele, ele então escolhe. É assim que a doutrina arminiana crê. A eleição condicional, qual que é a condição para Deus nos escolher?
É Deus saber que nós um dia o escolheríamos. Como Ele sabe tudo, Ele sabia. Olha, o seu Paulo ia me querer, a Samira, o Gustavo, não sei. Que eles iam me querer, então, portanto, eu também vou querer a eles. Essa é a doutrina arminiana, da eleição condicional. Essa é a condição. É aquela velha história de que você sabe o time que vai ganhar e por isso você torce para aquele time, é claro, né? Meu filho esse dia estava assistindo o do meio, acho que estava assistindo o jogo, qual que era mesmo? Real Madrid e Juventus. Então ele disse, pai, estou torcendo para Real Madrid. Eu falei, joia, 1-0 Juventus, 2-0, 3-0 Juventus. Pai, estou torcendo para Juventus. Finalzinho de jogo, Cristiano Ronaldo fez um gol e classificou o Real Madrid. Pai, torcendo para Real Madrid de novo. É mais ou menos isso aqui que eles acreditam. Que olha, que Deus sabia o resultado lá de quem ia escolher ele, e com base nesse resultado de quem ele sabia que iria escolhê-lo, ele então vai e escolhe o homem. Efésios 1:4 diz que, é claro, que Deus predestinou os seres humanos antes da fundação do mundo. É isso que diz a Escritura, nós vamos ler mais à frente. Então, com base nessa predestinação antes da fundação do mundo, Deus sabia quem que ia escolher a ele, quem que não ia, com base nisso ele escolheu. Essa é a interpretação arminiana. Agora a interpretação bíblica que nós cremos, que é a correta, que é a que o calvinismo segue, é a eleição incondicional. Ou seja, não teve uma condição para que Deus pudesse escolher o homem. Mas Deus escolheu o homem de forma incondicional. Ou seja, com base nos propósitos dele, com base no gosto dele, com base na vontade dele. Os arminianos acreditam da seguinte forma, olha, Deus viu que você ia crer e com base nisso escolheu você. Os calvinistas, a interpretação bíblica, nós cremos que é diferente. Deus viu que todos, sem exceção, todos nós e todos os filhos de Deus, não iriam querer a Deus. Então o que Deus faz? Mesmo assim, Deus vai e escolhe alguns. Para os arminianos, a fé é um motivo da eleição. Ou seja, você precisa ter fé. Se você tiver fé, você é escolhido por Deus. A interpretação bíblica e calvinista é diferente. Você é escolhido por Deus por não haver nada de bom em você, e por você ser escolhido, você tem fé. É diferente. Então esse é o primeiro princípio, né? A eleição é a causa da fé. É o que nós acreditamos que a Bíblia explica de forma clara. Os irmãos acham que viram comigo. A Bíblia diz assim: quem crer, for batizado, será salvo. Ou seja, quem crer vai ser salvo. Amém. Aleluias. Mas a Bíblia diz também que só vai crer aquele que Deus escolheu. O pastor agora bugou a minha mente, hein? O termo que os jovens usam hoje, né? Como assim? Olha o que diz Atos 13:48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Mas calma aí, quem que creu? Todos. Todos quem? Os que haviam sido destinados. Não foi todo mundo que creu, não. Mas aqueles que haviam sido destinados. Destinados por quem? Por Deus. Claro que é por Deus. O que vem primeiro então? A eleição ou a fé? Segundo a Escritura e segundo o calvinismo, primeiro nós somos eleitos por Deus, escolhidos por Ele, pegados lá por Ele. Lembra nos shoppings que tem aquelas maquininhas onde tem um monte de bichinho e desce aquela garrinha e pega? Então Deus desce com a sua garra celestial, escolhe a gente. E depois que nós fomos escolhidos, sem mérito algum em nós, diz a Bíblia que nós temos fé. Isso é fundamental para uma crença correta e posteriormente, claro, para a salvação. Olha o que diz João 10:26. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Isso aqui acho que está bem claro, não é? Jesus dizendo, vós, falando para os fariseus, não credes porque não sois minhas ovelhas. Ora, a recíproca também é verdadeira. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês creriam no que eu digo. Como vocês não são, por isso que vocês não creram. Romanos 11:6. Paulo diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Lembrando, né, quarta-feira eu estou ministrando sobre Romanos. Qual que é o grande tema da epístola aos Romanos? O homem não pode ser salvo por meio das suas obras. Esse é o grande tema de Romanos, a justificação pela fé. E o que Paulo diz aqui é que o que o judeu buscou? O que o religioso buscou? Ele buscou ser aceito por meio daquilo que ele fazia. E ele conseguiu? Diz a Bíblia que ele não conseguiu. Porque ele não teve competência o suficiente para atingir as condições que Deus coloca. E como que ele foi salvo então? Diz a Bíblia que a eleição o alcançou. Não foi a fé que o alcançou, mas a eleição. Por conta de Deus ter escolhido o homem,
diz a Bíblia que o homem foi salvo. Segundo, qual a condição para Deus escolher a mim e a você? Nenhuma. Pastor, mas não precisava ter nada de bom em mim? Mostra o que você tem de bom em você. Não tem nada. Em mim não tem nada. Para Deus olhar para a gente e dizer, rapaz, aquele lá é fera, hein? Lembra o que Jeremias disse? Corrupto e enganoso é o coração do homem. Até as nossas bondades, diz a Escritura, são recheadas por maldades, por detrás. Estou falando aquela bondade natural. Todos nós. E não há nenhum bom. Depois Paulo ainda diz assim, em Romanos 9:11. Romanos 9, 11 e 12. Aqui aquele exemplo claro, né? E bem clássico. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Olha que interessante. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Lembra o exemplo de Jacó e Esaú? Diz a Bíblia que os dois estavam na barriga da mãe. Os dois gêmeos, duas criancinhas lá, dois meninos. E diz a Bíblia que antes deles nascerem, antes de terem praticado bem ou mal, diz a Bíblia que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Para quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição se cumprisse, não por obras. Então Jacó não poderia bater no peito e dizer assim, Deus me escolheu porque eu sou bom. Ou Esaú poderia bater no peito e dizer, olha, Deus não me escolheu porque eu fui mal. Não, Deus escolheu eles antes de praticarem o bem ou o mal. Porque convenhamos, se Deus tivesse exigido alguma condição, ninguém seria escolhido. Charles Spurgeon, ele diz assim, olha, eu sou forçado a crer na doutrina da eleição, da predestinação. Sabe por quê? Eu sou obrigado a acreditar que Deus me escolheu antes do meu nascimento, porque se Deus me esperasse nascer para depois me escolher, Ele não veria motivo nenhum para que eu fosse escolhido. Porque convenhamos, qual currículo nós podemos chegar e apresentar diante de Deus para mostrar que somos bons? Você pode ser bom perante a sociedade, perante os homens, mas e perante Deus, o padrão de bondade e de justiça é Jesus Cristo. Com base nele, quem pode dizer que é bom? Lembrando, para Deus o pecado não é só aquilo que cometemos de forma externa, mas aquilo também que está na nossa mente. Lembra o que ele disse? Que o homem será julgado por toda palavra frívola, ou seja, palavra sem labor, palavra sem pensar. O homem será julgado por seus pensamentos, que Deus julgará os segredos dos homens. Meu irmão, quem com base nessas declarações pode dizer, pode me julgar, Senhor, estou tranquilo, favorável? Ninguém, absolutamente ninguém. Agora, quem não acredita nessa doutrina da predestinação, de que Deus nos escolheu antes do nosso nascimento, de forma soberana, diz a Bíblia que ela é rebelde. Rebelde, sabe por quê? Não aceita a soberania de Deus. Não é questão apenas de entendimento, é questão de rebeldia. O homem não quer se dobrar diante de Deus, diante da vontade soberana de Deus. Não quer. A Bíblia diz que nós somos homens de dura cerviz, aqui, né, de cervical, de não se dobrar. Assim é o ser humano. Além do mais, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ou você vai discutir com Deus sobre bondade, com base no quê? Na sua bondade? Deus escolhe quem Ele quer e não escolhe quem Ele quer. Exerce misericórdia sobre uns, e se Ele não quer exercer sobre outros, quem somos nós? Para ficar bravinho com Deus. Olha o que diz Romanos 9, 15 e 16. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Está claro para você? Ele é Deus, Ele decide, meu irmão. Se Ele escolheu você, você não tem que ficar bravinho porque não escolheu o outro, mas tem que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. Agora, se Ele escolheu o outro e não escolheu você, Ele é justo, porque você não fez por merecer, porque ninguém consegue merecer a salvação. Mas Ele diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Consegue entender? Não depende daquilo que fazemos, a nossa salvação, mas de Deus ser gracioso e misericordioso para com quem Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele decide. Todos merecem a condenação, e se Deus condenasse a todos, Deus estaria sendo justo, porque esta foi a lei lá atrás. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês viverão.
Qual homem obedeceu aos mandamentos de Deus de forma integral? Diz a Bíblia que ninguém. Portanto, a base da eleição é a vontade de Deus. Efésios 1:5. Um texto bem fácil de entender também, diz assim, falando sobre Deus: e Ele nos predestinou para Ele. Olha, predestinou. Selou o nosso destino lá atrás. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é a mesma coisa que bel prazer, que sua vontade. Ou seja, Deus predestinou a nós com base na sua própria vontade, não com base naquilo que nós fazemos ou não. Terceiro, a base da eleição é o amor. Olha que texto interessante, Deuteronômio 7, 7 e 8. Deus falando a respeito do seu povo, dos seus escolhidos. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu. Olha, não vos teve o Senhor afeição. Ou seja, Deus olhou para nós, não olhou, ai, que ser humano bonitinho, hein? Que pessoal, gente boa, olha domingo de manhã na igreja, podia estar matando, roubando, prostituindo. Não, estão buscando a Deus. Diz a Bíblia que Deus não nos olhou assim. Olha o que diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, olha, porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que Deus escolheu o seu povo? Com base nos feitos deles? Com base no seu poder, na sua grandiosidade? Diz a Bíblia que não. Deus nos escolheu com base na sua própria boa vontade. E a confissão de fé de Westminster, que é uma confissão de fé que nós, da Igreja Resgatada e da Igreja Reformada, seguimos, ela também diz algo parecido. Põe ele, por favor. Pode pôr. Olha que ela diz algo bem parecido com o que Paulo está explicando. Os que na humanidade são predestinados para a vida eterna, separados por Deus da fundação, os que na humanidade são preparados para a vida eterna, eita nós, volta. Os que na humanidade são predestinados para a vida eterna, separados por Deus antes da fundação do mundo, conforme o seu propósito eterno e imutável e santo conselho e beneplácito de sua vontade, foram escolhidos em Cristo para a glória eterna, por meio da sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de obras de perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse. Olha, não por previsão de fé, ou de obras de perseverança. O que a confissão de Westminster diz, olha, que Deus não nos escolheu porque Ele sabia que nós teríamos fé. Deus não nos escolheu porque Ele sabia que nós iríamos perseverar. Mas o contrário, porque Ele nos escolheu, Ele também nos deu a fé. E porque Ele nos escolheu, nós também, diz a Bíblia, queremos perseverar até o fim. E Ele continua depois. Nelas ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa, tudo para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, não teve condição ou causa do ser humano, mas simplesmente vontade de Deus. É só você lembrar. Lembra o exemplo do apóstolo Paulo? Quando que Paulo se converteu? Para onde que Paulo estava indo? O que Paulo estava fazendo? Paulo estava fazendo o quê? Estava indo para o culto quando ele se converteu? Vamos para a igreja. Então se converteu. Foi isso? Ou ele estava indo perseguir os que de fato criam em Cristo? Lembra? Paulo arrastava as pessoas de dentro das igrejas, levava para serem julgadas e mortas, e diz a Bíblia que quando ele estava ali com sangue no olho, com a faca no dente, querendo ver mais cristão morto, diz a Bíblia que no meio do caminho, Jesus aparece a ele cai do cavalo e depois se converte. Ou seja, o ser humano não busca a Deus, Deus busca o ser humano. Além do mais, se Deus prevesse quem escolheria, olha, não seria necessário escolher, né? Quarto, se não fosse a eleição incondicional, ninguém seria salvo. Guarda bem isso, meu irmão. Se não fosse a eleição incondicional, ninguém seria salvo. Se não fosse Deus escolher os seus filhos, os seus eleitos, de forma incondicional, ninguém seria salvo. Pastor, mas isso parece desumano. Isso tira todo o mérito do homem. Olha, então eu faço, e se Deus não me escolher?
Parece desumano isso daí. Será mesmo? Você acha? Você acha que é desumano Deus escolher alguns? Diz a Bíblia que Deus enviou profetas, e até hoje continua enviando seus mensageiros para pregar a mensagem do arrependimento. E diz a Bíblia que o homem rejeita. Deus enviou o seu próprio filho, o povo preferiu um homicida chamado Barrabás ao seu filho, Salvador. Ninguém quis. Daí por fim, como Deus viu que ninguém o queria, sabe o que ele faz? Ele vai e escolhe alguns então. Ora, vamos dizer que isso é desumano ou que isso é divino? Que louvado seja Deus por sua graça. Lembra a parábola da vinha? Diz a Bíblia que um homem, ele vai e arrenda sua vinha para alguns trabalhadores e sai, se ausenta. E depois então, ele manda alguns trabalhadores, alguns servos, para receber o fruto da vinha. Diz a Bíblia que aqueles trabalhadores que estão na vinha, vem o servo vindo e fazem o quê? Espancam o servo. Manda outro, espancam ele. Manda outro, espancam ele. Daí por último o senhor da vinha diz assim: olha, eles não respeitaram os meus servos, vou mandar o meu filho eles vão respeitar. Diz a Bíblia que eles pensam assim: olha, aí vem o filho, o herdeiro de tudo, vamos matar a ele, e então a vinha vai ser nossa. E é isso que eles fazem, espancam, matam e jogam fora o filho do dono da vinha. E Jesus conta essa parábola para explicar que o homem é assim. Deus envia os seus servos, os profetas, os pastores, os apóstolos, que pregam constantemente arrependimento. E o que o ser humano faz? Rejeita. Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E o que o ser humano faz? Rejeita. Rejeita da mesma forma. Lembra a ilustração que eu dei a semana passada? Estava ali num barco, 100 pecadores depravados, horríveis, que nunca escolheram a Deus. E Deus lá de cima joga um bote salva-vida, eles não querem. Deus manda o bombeiro, manda o helicóptero, manda a NASA, e eles não aceitam. E então Deus vai e escolhe alguns, mesmo eles não querendo. O ser humano ainda fica bravo. Deus deu chance a todos, para que todos viessem a crer. O problema é que ninguém creu. Então, meu irmão, diz a Bíblia que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se nós estamos aqui hoje, pode ter certeza, é porque Deus foi bondoso, misericordioso, para nos conduzir ao arrependimento. Ele faz isso. Ele abre os olhos de alguns e outros ainda deixam fechado. Em Lucas 8:10 diz assim: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Olha o que o texto diz. Deus resolveu deixar alguns nas trevas da escuridão espiritual para que não se convertessem mesmos. Mas outros, Deus resolveu ter graça e misericórdia e abriu seus olhos. Pastor, ele pode fazer isso? Claro que pode, ele é Deus. Os arminianos, em contrapartida, reconhecem sim a maldade humana. Eles reconhecem que o homem sofreu um acidente, que o homem teve as pernas quebradas por conta do pecado, que teve as suas funções físicas, que o seu intelecto foi afetado, mas para eles é o seguinte: o homem sofreu um acidente, está ali gravemente ferido, mas o homem ainda consegue pensar, ter a percepção, quando ele vê o bombeiro vindo para resgatar ele consegue fazer a diferença entre o bombeiro bom e o bombeiro mau. É assim que os arminianos creem. Os calvinistas acreditam de forma diferente em relação à salvação. Eles acreditam que o homem sofreu um acidente, também está quebrado, mas vai além, que o homem está morto, sofreu um acidente e morreu, e ele não tem condição nenhuma de saber quem é bom e quem não é, de escolher a Deus, não tem condição nenhuma. Isso não é figura de linguagem, isso é literal, diz a Bíblia, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O espírito do homem sempre esteve morto em relação a Deus. Agora, a Escritura e o calvinismo declara que se dependesse de mim, de você, nenhum de nós teria escolhido a Deus, sem exceção. Sem exceção. Lembra o que diz a Escritura? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu, Deus, vos escolhi a vós outros e vos designei. Foi Deus que fez isso. Essa é a diferença das religiões, das filosofias, para o cristianismo bíblico e autêntico. Sabe qual é a diferença? As religiões e as filosofias, elas pregam o seguinte: você irá para o céu, você alcançará a salvação se você cumprir alguns ritos e você for bom. É isso que o catolicismo prega. Pergunta para um católico: o que você precisa fazer para ir para o céu? Ele diz: nossa, tem que melhorar umas coisinhas. Pergunta para um adventista, para um budista, para um espírita, para um pentecostal:
Ele vai dizer, olha, eu preciso melhorar algumas coisinhas aqui. A diferença do cristianismo verdadeiro para o cristianismo não verdadeiro é que o cristianismo bíblico é o único que salva pecadores. E como só tem esse tipo de pessoa, é o único que salva. E para encerrar, eu quero falar sobre o terceiro ponto do calvinismo. Põe lá, por favor. Chamado de expiação limitada. Primeiro, eleição incondicional. Segundo, expiação limitada. Lembra, nas quartas-feiras, há um tempo atrás, que eu preguei sobre expiação. O que era expiação? Era quando alguém pecava e ele tinha que fazer o quê? Ele pegava um cordeirinho, levava diante do sacerdote, e então ele fazia uma oração impondo as mãos sobre aquele cordeiro, e de forma simbólica o pecado dele era transferido para o cordeiro, e então aquele cordeiro era morto no altar. Para mostrar o quê? Olha, o seu pecado foi perdoado, foi pago, porque o sangue desse cordeiro foi derramado. Por isso você está perdoado. Era assim que funcionava. O nosso pecado era pago por outra pessoa. E você sabe que foi exatamente isso que a cruz fez. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí entra também uma diferença. Os calvinistas, eles acreditam na expiação ilimitada. Como assim? Expiação ilimitada ou expiação universal? Os arminianos, eles acreditam dessa forma, que olha, que Deus ama todos, e todos, sem exceção, podem ser salvos. Mas precisa escolher a Deus. É assim a crença deles. Todos, sem exceção. A expiação que Jesus Cristo fez é ilimitada. Todos podem ser salvos, desde que, de fato, escolham a Deus. Os calvinistas e nós acreditamos diferente, que a expiação é limitada. Como assim? Deus morreu não para salvar a todos, mas para salvar de forma eficaz os seus escolhidos. E eu vou explicar isso para você, que eu sei que às vezes dá até um nó na cabeça da gente. Pastor, mas e João 3,16? E Deus amou o mundo. Diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus morreu pelo mundo. Eu vou mostrar para você que de fato Deus morreu pelos seus escolhidos. Portanto, os arminianos dizem, olha, Deus morreu por todos, mas essa morte é eficaz apenas se alguém crer em Deus. Se alguém crer em Deus, de fato, ele vai ser salvo. Em certa parte nós concordamos também. Mas os calvinistas dizem assim, Deus morreu por seus escolhidos, e a sua morte foi eficaz apenas para o seu próprio povo, apenas por ele. João, você pode abrir comigo rapidinho ali, João 10, 15. João capítulo 10, versículo 15. Jesus diz assim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, pelas ovelhas, não dá vida por todos, pelas ovelhas. Verso 16, ainda tem outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Depois, João 17:9, lê aqui, por favor. João 17:9 era o que diz a Escritura. É por eles que eu rogo. Jesus dizendo, por eles quem? Pelo mundo todo, será? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, então, o clamor de Jesus Cristo não é por toda a humanidade, mas pelos escolhidos por Deus. E por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Marcos 10:45 diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos ou muitos? Muitos? Não é todos, é muitos. Só que muitos é diferente de todos. Próximo. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou pela humanidade ou pela igreja? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Consegue ver que Jesus Cristo ele não morreu por todos, mas por todos os escolhidos, por todos os eleitos. Pastor, mas calma aí, e João 2, 1 João 2:2, que diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ai, pastor, a Bíblia parece estar se contradizendo. O senhor diz que Deus morreu só pelos seus escolhidos, mas João está dizendo diferente, que Deus morreu por todos. O que ele está dizendo ali é que não apenas pelos judeus, mas pelos filhos de Deus do mundo todo.
e não por toda a humanidade. Que convenhamos, se Deus morreu por todos, concorda comigo que todos teriam que ser salvos? Mas a Bíblia é bem clara, não são todos que vão ser salvos. Lembra, vou dar um exemplo só para você. Judas Iscariotes. Diz a Bíblia que ele foi destinado para ir para o inferno. Filho da perdição, Jesus disse isso a respeito dele. Ora, se Jesus morreu por todos, todos teriam que ser salvos. Judas já não foi. Então, quem é esse todos que Jesus morreu? Por todos os seus filhos. Ou pensa comigo. Vamos colocar, Jesus morreu por todos. Só que tem que o Joãozinho, ele não quis a Deus, mesmo Deus morrendo por ele. E porque ele não quis a Deus, diz a Bíblia que ele vai para o inferno, pagar o preço da sua escolha. Mas calma aí, a Bíblia diz que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Por que o Joãozinho está pagando o preço de novo? Estranho, né? Ou seja, Deus pagou o preço por aqueles que ele escolheu. Pastor, mas não, eu acho que em 1 João 2:2, como nós lemos ali, Deus morreu de fato para dar uma chance para que todos sejam salvos. Não, vamos ver mais para frente. Primeiro princípio dessa expiação ilimitada, diz assim: para os arminianos, a morte de Jesus não garantiu a salvação de ninguém. Como assim? Para os arminianos, todos podem ser salvos, mas também ninguém pode ser salvo. Qual que é a diferença? O fator decisivo para eles está na mão dos homens. A salvação depende do ser humano. O ser humano, ele tem opção: Jesus ou Barrabás, ele escolhe. Ou ele escolhe Deus, ou ele não escolhe a Deus. Ou seja, para os arminianos, todos podem ser salvos, mas também ninguém pode ser salvo. O fator decisivo está nas mãos dos homens. Mas nós cremos que a Escritura explica de forma diferente. Que a depravação total fez com que ninguém escolhesse a Deus. E se dependesse do homem escolher a Deus, nenhum ser humano o escolheria. Assim, portanto, a expiação ilimitada dos arminianos é limitada à escolha do homem. Ou seja, se o homem escolher a Deus, bem. Se não escolher, perdeu. Nós de fato concordamos em certas partes. Qualquer que acreditar vai ser salvo. É o que diz a Escritura. Sabe qual é a diferença? Nós acreditamos que o homem por si só não pode crer em Deus. Se não houver uma intervenção divina, se Deus não vier e tocar o coração do ser humano, o ser humano por si só não pode escolher a Deus com a sua mente, com o seu coração, porque ele foi corrompido por conta do pecado. O ser humano não pode escolher a Deus sozinho, porque todas as suas faculdades mentais, sua emoção, sua vontade foi afetada por conta do pecado. Portanto, na cruz, Cristo não comprou a possibilidade de salvar para os homens, mas de fato ele deu a certeza da salvação para o seu próprio povo. Ou seja, a expiação tornou possível que todo aquele que acreditar seja salvo. Mas vai além, ela tornou possível que Jesus desse fé a todos que ele escolheu. Ou seja, é Deus quem determina. Quem limita a expiação, então, para os arminianos é o homem. Para o calvinismo é Deus. Segundo e último, Deus pode limitar a salvação. Eu faço essa afirmação. Como eu falei, olha, Deus é Deus. Deus não seria injusto se ele condenasse todos nós. Não estou falando nem todo mundo, só nós aqui da igreja. Deus não seria injusto se ele condenasse a todos. Porque diz a Bíblia que todos nós pecamos. Agora, tudo gira em torno de um fator. Nós precisamos, de fato, ter a certeza de que somos pecadores. Como diz a Escritura, o primeiro ponto do calvinismo. O homem é depravado. Só vou dar um exemplo de uma parábola e já vou terminar. Lembra, a Bíblia fala sobre a parábola dos trabalhadores em Mateus capítulo 20. Resumindo, a parábola é a seguinte: Jesus diz, olha, um senhor saiu a assalariar os seus trabalhadores. Então ele chamou uns para trabalhar às 8 da manhã e disse, olha, vou te pagar o que é justo. E combinou com ele 1 denário, que era o equivalente a um dia de serviço. Arredonda aí, R$100. 8 horas da manhã, R$100. Por exemplo, eu vou chamar o pessoal para trabalhar. Seu Paulo, trabalha para mim? Trabalho, pastor. Então vamos começar às 8 horas, eu vou pagar R$100 no seu dia. Diz a Bíblia que esse senhor continuou procurando pessoas e ao meio-dia achou pessoas ocupadas. Ele disse, está sem emprego? Vem trabalhar para mim, eu vou pagar para você o que é justo. Depois, 3 horas da tarde, achou mais pessoas ocupadas. Depois, 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, achou mais pessoas ocupadas.
Imagina o seguinte, eu chego no Paulo 5 horas da tarde, Paulo, tá parado, trabalha para mim. Ah, mas até que hora? Não, das 5 às 6. Só uma hora. Eu vou pagar o que é justo. Diz a Bíblia então que todos foram trabalhar. Na hora desse senhor fazer o pagamento, sabe o que ele faz? Ele começa a acertar com o último. Ele chama o que trabalhou 1 hora e diz, e chama ele, põe a mão no bolso, dá 100zão para ele. Imagina a alegria do rapaz. Nossa, trabalhei 1 hora, ganhei 100 conto. Na Bíblia é um denário, só estou contemporizando. Diz a Bíblia que os primeiros homens, ao ver que o último trabalhou apenas 1 hora, ganhou 100 reais, o que eles vão pensar? Nossa, nós vamos ficar milionários nesse lugar. O cara trabalhou 1 hora só e ganhou 100, imagina a gente tá desde as 8 da manhã no sol o dia inteiro. Ah, vai dar uns 1000zão. Diz a Bíblia que ele vai acertando com os homens, chega nesses primeiros, e sabe o que ele paga? 100 reais. O mesmo valor. Esses homens então ficam bravos. Como assim? Nós suportamos a fadiga do dia inteiro. Aquele outro trabalhou apenas 1 hora. Você percebeu que ele está bravo? Não é porque ele recebeu o que é justo, mas porque o outro recebeu mais que ele. O ser humano é assim. Às vezes ele fica bravo. Não é com o que Deus deu. É porque Deus deu menos para ele, deu mais para o outro. Era que esses homens também estavam bravos. Aí então Deus diz assim, olha, eu sou bom, não fui injusto com você. O que eu combinei com você? Que eu daria quantos para você por dia de trabalho? 100. Então está aqui, 100. Ah, mas fica para o outro, eu dou 100 também. Se com ele eu quis ser misericordioso, o problema é meu. Mas eu não fui injusto com você. Combinei 100, estou dando 100. Você sabe, essa parábola, ela não é sobre trabalho, mas algo que significa outra coisa. Essa parábola, claro, se aplica à salvação, sabe por quê? Os homens que vão para o inferno, eles são aqueles homens que começaram a trabalhar às 8 da manhã. Eles estão recebendo o que é justo, porque esse foi o trato de Deus. Me obedece e tem a salvação, desobedece e tem o inferno. O salário do pecado é a morte. Diz a Bíblia que todos desobedeceram. Ou seja, se todos fossem para o inferno, todos estariam tendo justiça. E do inferno, todos os homens que estiverem lá vão ter que levantar as mãos para o céu e dizer assim, Deus é justo, eu mereci estar aqui. Uma coisa é fato, Deus sempre é justo, mas com uns ele quer ser mais misericordioso que com outros. Deus nunca pode dar menos que o combinado, isso seria injusto. Se Deus combinasse 100 e desse 50, isso aí seria injustiça. Ele não pode dar menos que ele combinou, mas ele pode ser gracioso com alguns, e dar mais para uns e menos para outros. Os homens que receberam o que é justo, representam os que vão para o inferno, e os que receberam pelo que não trabalharam, representam aqueles que são filhos de Deus, que vão para o céu, sabe, eles não fizeram por merecer, e mesmo assim tiveram misericórdia e graça sobre as suas vidas. Em Romanos 4, lembrando, o tema de Romanos é salvação. Romanos 4,4 diz assim a Escritura, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, como favor, e sim como dívida. Você sabe, você trabalha o mês inteiro, você não precisa chegar ao seu patrão, ah, por favor, me paga. Falei, não, você trabalhou, é justo você receber. É isso que Paulo está explicando. Só que o tema é salvação. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, qual é o homem, qual o ser humano, qual de nós aqui hoje pode chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, o que o Senhor mandou, eu obedeci à risca, ou seja, eu trabalhei, eu fiz o que era reto. Quem aqui pode dizer? Ninguém. Vamos lá, honra teu pai e tua mãe. Os dias que você apanhou do seu pai e da sua mãe lá, o que você pensou? Vai pro raio que o pai de sua velha. Não é assim que você pensa? Errou o mandamento. E aquele mandamento de ama o próximo como a ti mesmo? E às vezes você quer atropelar o próximo. E aquele mandamento de não cobiçarás? E aí? O que faz? Quem pode dizer que trabalhou corretamente para receber a salvação? Diz a Bíblia que ninguém. Qual é o homem que de fato fez o que é correto? Nenhum. O cristão é diferente. O filho de Deus é diferente. Ele chega diante do seu patrão, que é Deus, e diz assim, Senhor, eu vim receber o meu salário. E Deus diz, por quê? Você trabalhou? Ele diz, não. Outro trabalhou em meu lugar.
E esse outro, é claro, se referindo a Jesus Cristo. Ele diz: Jesus trabalhou e eu vim receber em nome dele. Muitos têm dificuldade de entender essa doutrina da predestinação, mesmo ela sendo clara. Como eu falei para você, eu já vi pastores dizendo de forma bem aberta que é uma doutrina do demônio. Mas primeiro que nós lemos lá em Romanos 9, Jacó e Esaú não tinham nem nascido, Deus escolheu um e não escolheu o outro. Em Efésios diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E nessa parábola, olha o que ele diz: olha, são os seus olhos maus porque eu sou bom? Olha como que o dono da vinha repreende os homens. Mas é injusto. Ele diz: são os seus olhos maus porque eu sou bom? Fui justo com você. Se eu quero dar mais para o outro, qual o problema? Qual o problema? O problema não está só na mente, mas está no coração do ser humano. Porque o homem não aceita se submeter à vontade de Deus. Eu sei que na hora da oração nós oramos, e bem, né, o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Mas na verdade ninguém quer. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Quantos jovens já aconselhei querendo casar? Senhor, faz a tua vontade. Nossa, mas aquela loirinha ali, hein, Senhor? Ó, é de Deus, hein? Mas calma aí. Você está orando para Deus fazer a vontade dele ou a sua? O ser humano não aceita se dobrar diante da vontade de Deus. Ele não aceita que o autor da vida possa definir sobre o destino das vidas. Mas a chave para que nós de fato venhamos a entender isso é entender a maldade humana. A predestinação é a bondade de Deus. E sabe quem que reclama da predestinação? Vou falar para você. É aqueles que se acham justos. É aqueles que são trabalhadores. É aqueles que acham que são merecedores do que fazem. Uma vez eu conversava com uma senhora pregando sobre a graça. Acabou a pregação, a gente não deixou nem conversar com o povo. Pastor, que absurdo, o senhor está pregando aí. Eu tinha acabado de falar isso aqui. Olha, nós somos escolhidos por conta da graça e da misericórdia de Deus. E olha o argumento dela para mim. O senhor está dizendo que eu, que fui esposa de um só marido a vida inteira, não conheci outro homem, só ele. Casei com ele virgem, fui até o final da vida, enterrei ele há poucos anos. O senhor está dizendo que eu vou para o mesmo céu daquela prostituta se ela se arrepender dos seus pecados? Aquela depravada que destruiu inúmeras famílias. Eu vou para o mesmo céu que ela? Eu disse, exatamente. Você não vai para o céu por conta disso, mas por conta da graça e da misericórdia do Senhor. O texto aqui é a respeito de salvação, mas você sabia que nós podemos aplicar na nossa vida em tudo. Esses homens aqui, o problema deles não era a justiça de Deus, mas era Deus ter dado mais para uns e menos para outros. Na nossa vida, sabia que se você usar esse princípio aqui, você também vai conseguir vencer, por exemplo, a inveja? Por que muitas pessoas são frustradas? Ora, porque Deus deu menos para ela e mais para outros. Senhor, eu mesmo, às vezes, eu fico bravo, né? Tem um rapaz que eu acompanho no YouTube, ele mora nos Estados Unidos, ele fica comparando o país de lá com o país daqui. É igual o céu e o inferno, Estados Unidos e Brasil. É absurdo. A taxa de imposto aqui para a taxa de imposto lá, os preços lá, a qualidade de vida lá, com as coisas aqui. Agora, por que normalmente as pessoas têm inveja? O pobre tem inveja do rico. Ai, por que ele tem muito e eu tenho pouco? E o rico? Nossa, mas eu queria ter a família que o pobre tem. Percebeu? Porque sempre fica se comparando com o próximo. Agora, são homens malignos, aqueles que se acham merecedores de algo, aqueles que não creem na predestinação. E para resumir, para encerrar, Cristo de fato não apenas conquistou a possibilidade de sermos salvos, mas a certeza da minha e da sua salvação. A expiação ilimitada dos arminianos diz assim: todos os homens estão paralíticos, foram jogados no abismo por conta dos seus crimes, mas eles podem sair desse abismo caso creiam. É isso que os arminianos dizem: se você crê, você pode sair do abismo. Essa expiação ilimitada, na verdade, é limitada pela vontade e pela eficácia do ser humano depravado. Agora, a Escritura e o calvinismo acreditam diferente. Nós cremos na expiação limitada. Como assim? Todos os homens não estão apenas paralíticos jogados no poço. Todos os homens estão mortos por conta dos seus pecados e dos seus crimes. Mas, na cruz, Deus tornou possível que Cristo descesse ao abismo e carregasse nas costas quantos Ele quisesse. Não todos, mas quantos Ele quisesse. Os que creem, de fato, como nós cremos em Jesus Cristo, nós só cremos porque o Senhor nos escolheu.
É mais ou menos o seguinte, para encerrar a ilustração. Nós fazemos o convite, né? Você precisa crer em Deus. Imagine que aqui tem uma porta assim, olha, escolha, está escrito em cima da porta. E nós sempre vamos falar isso, olha, você precisa escolher esse caminho. E a pessoa então, ela vai, escolhe, e ela entra. E lá do lado de dentro, ela olha, a parte de trás da porta está escrito assim, ó, escolhido. Ou seja, você só escolheu porque Deus já tinha escolhido você. Essa é a diferença, não estamos aqui porque nós somos bons. Estamos aqui porque o Senhor é bom. Na parábola, essa foi a resposta, né? Eu sou bom. Essa explicação basta para a gente se regozijar. Deus é bom. Eu acredito de fato que eu fui escolhido. Eu acredito que eu fui escolhido sem merecer. Eu, pelo contrário, né, eu era bem igual ao Paulo mesmo, eu detestava crente. Tem alguns que eu tenho certeza que eram melhores do que eu antes de se converter. Eu era ruim demais. Minha esposa começou a ir para a igreja, eu virei o Chuck dentro de casa. Já falei para os irmãos, eu só não agredi minha esposa fisicamente quando ela começou a igreja, porque meus 2 cunhados eram maior que eu, só por isso. Moravam na frente, né? Fica feio. E o pai dela, negão brabo também. Deixa quieto. Só por conta disso. Mas eu acredito que eu fui escolhido sem mérito algum. E como eu sei que eu fui escolhido sem mérito algum, eu vou reclamar do quê? É por isso que eu sempre levo aquela frase comigo que vocês não vão cansar de me ouvir. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho certeza que eu possuo muito mais do que eu mereço. Porque se Deus fosse me dar aquilo que eu mereço, meu irmão, eu estava morando na Infernolândia, rua 666, e meu vizinho era o capeta. Eu sei que era disso que eu merecia. Mas o Senhor, em sua graça soberana, mesmo sem eu merecer, me deu o céu. Portanto, meu irmão, tudo que vier agora é lucro. E assim com a minha e com a sua vida também. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?